Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa mesa que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado por cada mulher que já chegou até aqui, Pai, que está se assentando a essa mesa onde o Senhor já se faz presente. Senhor, que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, desse banquete maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós, Pai. No conforto do nosso lar, juntamente com a nossa família. Obrigado, Senhor, obrigado por essa tecnologia, Senhor, que nos une nesse tempo, que nos une nesse momento. Obrigado, Senhor, pela tua presença em cada coração aqui representado, Pai. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, não aquilo, Senhor, que nós desejamos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, mais do que isso, Pai. Que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, fazendo aquilo que nós precisamos fazer, exercendo papéis que nós precisamos exercer, colocando em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesse tempo, porque tudo é para tua honra, tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas. Glória a Deus. Estejam aí em oração o tempo todo para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Eu creio que ele já está falando, mas para que a gente esteja também com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração aberto, aquilo que o Espírito Santo quer falar, quer derramar. Amém? Então vamos lá, gente. Gente, que leitura, né? Eu sei que eu sou suspeita a falar. Parece assim, Ana, todo livro você fala isso. Mas é verdade, gente. Eu acho que o Espírito Santo, ele conduz, assim, ele vem conduzindo essas leituras de forma tão intencional para nós que não tem como a gente falar outra coisa a não ser que ele realmente está conectando aí caminhos para que a gente possa seguir, para que a gente possa entender e trilhar nesses caminhos e nos achegarmos mais perto dele, com o nosso coração sensível, com o nosso coração vulnerável e sentindo o Espírito Santo cada vez mais perto de nós, porque cada vez que a gente aprende algo e a gente caminha em direção a esse aprendizado, não tem como a gente não se sentir pertinho do Senhor. E nós estamos vivendo isso nesse tempo, né? São muitos testemunhos, são muitas histórias lindas que eu tenho ouvido aí de transformação daquilo que o Senhor está fazendo dentro do coração de vocês e automaticamente dentro dos lares de vocês, né? Aquilo que a gente recebe, a gente transborda e não tem como a nossa família continuar a mesma, não. A gente vai vivendo realmente essa transformação no Senhor e é muito maravilhoso viver isso, né? E aí, meninas, eu falei a semana passada que essa leitura ela tem me abraçado, né? E eu tenho escutado muito isso da vida de vocês também, né? Parece que a gente está aí na mesma página, vivendo as mesmas experiências com o Senhor, um abraço mesmo, um afago, né? E lá no capítulo 5, que a gente fez na semana passada, tinha um exercício proposto no nosso material de apoio, que ele dizia assim, que transformação interna você tem percebido em sua vida nos bastidores, né? Nas pequenas obediências, em momentos invisíveis, que talvez ninguém reconheça, mas Deus está moldando no íntimo do seu coração. E eu queria começar contando uma história para vocês, que eu acho que eu nunca partilhei aqui nesses 2 anos, quase 2 anos que a gente está juntas aqui, as meninas mais antigas aí. Eu acho que é uma história nova para vocês, mas que
eu acredito que seja por isso que eu estou me sentindo tão abraçada com essa leitura, porque o Espírito Santo, ele está fazendo com que eu traga à memória algumas experiências que eu vivi quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? Para as meninas que estão aí pela primeira vez e não sabem, eu moro aqui na Flórida já há 7 anos. Em abril do ano que vem vai fazer 8 anos. E quando nós chegamos aqui, em abril de 2018, gente, como o tempo passa, eu fico fazendo esses cálculos assim, eu desacredito, porque não parece que faz tanto tempo assim que eu saí do Brasil, mas faz. Quando eu cheguei aqui, foi muito engraçado, que eu lembro que nós chegamos uma quarta-feira à noite e uns amigos nossos receberam a gente na casa deles, né? No apartamento deles. E eu lembro que no dia seguinte, eu saí com o Paulinho para a gente abrir uma conta no banco. Nós não tínhamos carro nem nada, então a gente saiu do condomínio a pé. Tava a Isabela, era pequenininha, tinha 10 anos, hoje ela está com 17, gente. Estava com 10 anos e ela naquela euforia, né? Tudo novo. E eu me lembro que a gente estava na rua para atravessar, para poder ir para o banco, que era do outro lado da rua. Mas quando eu falo assim para vocês, gente, o banco era do outro lado da rua. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês como que funciona aqui o outro lado da rua. Para eu sair daqui do meu condomínio e atravessar e ir para o outro lado da rua a pé, eu devo gastar aí uns 15 minutos. 15 minutos, porque assim, as ruas aqui muito grande, muito larga, carro o tempo todo, então você tem que ir para um local adequado para você conseguir atravessar e chegar do outro lado da rua. Então, assim, para você fazer as coisas a pé aqui, é muito difícil, é muito complicado. Por isso que a América é um lugar que as pessoas, e eu estava comentando isso com o Paulinho semana passada, caramba, as pessoas aqui não andam a pé, você não vê gente na rua, igual no Brasil, andando para lá e para cá. Acredito eu que por conta dessa distância mesmo dos lugares, sabe? É perto e não é. Então, por exemplo, a nossa igreja aqui é 6 minutos de carro, bem rapidinho. Se a gente sair daqui para ir a pé, uma vez o Paulinho, ele, ele fez isso. Ele falou assim, não, eu quero dar uma corrida, uma andada, ele se arrependeu. Ele gastou 35 minutos. Então, olha só, de carro, 5 minutos, a pé, 35 minutos. E eu acredito que as pessoas aqui, né, a maioria, a grande maioria, tem carro por conta disso, porque viver aqui a pé é quase que impossível. E eu lembro que a gente estava ali no meio da avenida ali para atravessar a rua e ir para o banco, e eu olhei para o céu e eu falei assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, e aí a minha ficha começou a cair, que eu estava nos Estados Unidos, era a primeira vez que eu vinha, o Paulinho já tinha vindo, tudo, mas foi a primeira vez que eu vim, e eu sempre achei que eu ia vir, na verdade eu nunca sonhei em estar aqui, foi uma realidade muito distante por conta enfim, nunca sonhei, nunca, tipo assim, era só nos filmes mesmo, e quando eu me vi assim, meu Deus, a gente está indo no banco abrir uma conta, meu Deus, eu vim para morar, como assim? Chegamos aqui com, eu ia falar 2 malas, mas a gente veio com mais, a gente veio com 6, a gente veio com visto de estudante do Brasil, então quando você vem, você pode trazer tudo que você quiser. A gente podia trazer quantas malas a gente quisesse, porque você vem para morar, né? Mas a gente conseguiu trazer só 6 malas, e chegamos aqui, e eu me fiz essa pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí, ok, gente, tudo novo, né? Tudo novo, Estados Unidos, um sonho assim, meu Deus, gente, eu vou viver o que eu nunca vivi na vida. E realmente
A gente começou a viver o que a gente nunca viveu na vida nesse primeiro mês, mas de uma forma um tanto negativa mesmo, porque você está num país, né, assim, para morar longe da sua família, longe da sua casa, longe de tudo, algo totalmente novo. Eu sentia que eu ia precisar me desconstruir de muitas coisas, não tinha noção de como seria, mas eu sabia que eu ia ter que me desconstruir de muita coisa. Então, o nosso primeiro mês aqui já foi aquele baque, né? Nós só fomos para o nosso apartamento depois de um mês. A gente fez a aplicação no apartamento, que era até no mesmo condomínio desses nossos amigos, mas o apartamento só ia liberar um mês depois. E, ok, mudamos para o nosso apartamento e, gente, foi muito difícil, muito difícil. Nós chegamos aqui em abril de 2018, eu falei para vocês, né? Quando foi em setembro de 2018, a Isabelle ia fazer 11 anos. Eu descobri minha gravidez da Ayla, e estava nos planos? Não, não estava. Mas foi igual eu falei para o Paulinho, tinha que vir assim, porque a gente sempre adiando, Isabelle crescendo. Então, eu engravidei da Ayla e pensa, gente, tudo assim, tudo novo, indo para o hospital, fazendo pré-natal. Eu ia sozinha, sem inglês, mas aqui, graças a Deus, a gente tem um suporte muito grande nessa questão da língua. Você chega no hospital, eles colocam um tradutor. Então, eu fui conseguindo me virar, mas assim, que tempo difícil, que tempo difícil. E nós ficamos nesse apartamento por 2 anos, né? E aí, eu lembro que a gente vinha aqui nesse condomínio que eu moro hoje, de vez em quando a gente vinha aqui, porque tinha umas reuniões de jovens no sábado à noite, e quando a gente chegou, eles convidavam a gente para vir, para fazer parte, né, da reunião, às vezes para o Paulinho dar uma palavra, um estudo. E eu me lembro que eu entrava nesse condomínio e eu achava ele maravilhoso, assim, eu falava, gente, que sonho seria morar aqui, né, aqui no apartamento, é casa, e lindo, coisa mais linda, assim, perfeito. E eu ficava, meu Deus, que sonho seria morar aqui. Mas eu vi, assim, também uma realidade muito distante. Quando estava perto de vencer o nosso contrato lá no apartamento, a gente começou a procurar outros apartamentos e a gente viu que aqui tinha algumas casas, são casas aqui, né? Para alugar. E aí nós viemos aqui e nós visitamos 2 casas, que foi uma casa mais lá para frente, que foi a que a gente tinha gostado mais, e essa daqui que eu moro hoje. Eu me lembro que a gente fez a aplicação, aqui é a aplicação que chama, né? Você preenche uma ficha, tal, você paga por essa aplicação. A gente pagou acho que US$ 50 na época por cada aplicação, para ver se eles vão aceitar que você more ou não. Aí depois tem o depósito, igual tem no Brasil, normal. Gente, eu me lembro que a gente fez a aplicação para outra casa e quando a gente falou para o corretor, porque eles pedem o documento, como se fosse o CPF do Brasil. E aí, quando a gente falou que a gente não tinha o documento, que nós éramos estudantes, então a gente tinha o passaporte, esse corretor, ele nem retornou mais para a gente, não retornou. E tem casos aqui que o imigrante sofre, né, esse tipo de preconceito. Ah, você não tem documento, você é imigrante, então tem muitos casos assim, tá? Esse corretor nunca mais respondeu nossas mensagens. E aí a gente veio nessa casa. Quem recebeu a gente foi a dona da casa, e eu me lembro que quando eu entrei aqui, ela muito séria, assim, e ela se comunicava com a Isabelle já estava com inglês legalzinho nessa época, então ela se comunicava com a Isabelle, ia passando para a gente, algumas coisas que o Paulinho conseguia entendendo, ia conversando. Quando o corretor parou de nos responder, a gente pensou assim, nem vamos fazer aplicação nessa, porque a cara da mulher já era de tão assim, enjoada, que eu falei, meu, se aquele corretor não deu atenção a essa mulher, então
E aí a gente esqueceu, deixamos para lá, vamos procurar outras coisas. E os nossos pastores da nossa igreja, eles moram aqui nesse condomínio, né? E a gente tinha falado para eles que a gente veio aqui tudo. E um dia, passou umas 3 semanas, a minha pastora me parou na igreja e falou assim, e lá, deu certo a casa? Eu falei, Érica, o corretor nem deu confiança para a gente, então a gente meio que desistiu. Ué, mas vocês não viram outra casa? Não, nós vimos, mas assim, se aquele corretor não nos deu atenção, quem dirá a Mariah, né, que era a dona da casa? Ela, não, tentem pelo menos, né? Tenta, faz a aplicação e vamos ver, quem sabe dá certo, né? E aí a gente fez a aplicação, e não é que essa casa deu certo, gente, ela aceitou nossa aplicação, e aí a minha pastora na época falou com ela, falou que a gente não tinha, né, o CPF, que seria o CPF deles aqui, que chama ID, e explicou que o Paulinho era estudante, enfim. E ela super aceitou. Aí foi quando a gente descobriu que ela também não era americana, que ela é imigrante também, ela é russa. Então, eu acredito que ela tenha tido, né, essa empatia, né, com a gente desde aquele primeiro momento. E aí, beleza. Isso foi mais ou menos no comecinho de dezembro, a gente mudou em janeiro de 2020 para cá. Quando a gente mudou, meninas, eu lembro que me deu um medo muito grande, muito grande. Porque, assim, quando você chega aqui, você vai ouvindo muitas informações, então era mais ou menos assim, se você atrasar o seu aluguel, não sei se vocês já ouviram essas histórias relacionadas à América, tá? Se você atrasar seu aluguel aqui, eles esperam 2, 3 dias. Se você não pagar, você encontra suas coisas no meio da calçada. Era assim. Isso eram as coisas que a gente ouvia. E aí eu lembro que quando a gente mudou, eu comecei a sentir muito medo de acontecer isso. Porque agora não era mais um condomínio, que eu tratava com condomínio, eu era com a dona. E eu acho que foi juntando tudo, sabe? Aquela insegurança, fazia 19, 20, 19, 2018, 19 e 20. Quase ia fazer 2 anos que a gente estava aqui, então a gente desconhecia de muitas coisas. A Ayla pequenininha. E aí eu entrava nessa casa e olhava a casa grande, é uma casa muito, muito legal, espaçosa. E sabe quando você olha para o lugar onde você está e assim, é uma mistura, você se sente imerecida de estar ali, você sente medo de não dar conta de pagar um aluguel. Eu fui sentindo todos esses medos, todos esses medos. E o Paulinho trabalhando sozinho, a Ayla era pequenininha. A Ayla não tinha nem 1 aninho. E eu comecei a sentir esse medo, esse medo. O tempo foi passando, eu me lembro de cenas assim, eu indo para a porta da geladeira, o Paulinho sentado na sala, e eu colocava a mão assim, e eu chorava, gente, eu chorava de medo. Era um temor tão grande. E eu não conseguia sair na rua, eu não conseguia curtir o lugar que eu estava. Foram meses, assim, terríveis. Quando foi mais ou menos em abril, não, em fevereiro a gente mudou em janeiro, fevereiro de 2020, eu tinha o meu trabalho ainda no Brasil. Era representante comercial de uma empresa. O meu chefe comprou passagens para eu ir para o Brasil em junho de 2020. Aí comprou a minha e a das meninas. Então a gente ia para o Brasil, eu ia participar de umas feiras aí. E aí aconteceu que entrou a pandemia. E aí não consegui ir para o Brasil. A ideia era levar a Ayla, ela ia fazer 1 aninho em maio, apresentar para os meus pais conhecerem, minha sogra, a nossa família do Brasil. E entrou pandemia, fechou tudo, e eu naquele medo, naquele medo. E aí foi quando começou. Eu já trabalhava para a Bela Fit,
Tem muita menina que vai ficar um pouco perdida nessa parte. Mas depois, gente, eu vou deixar um link para vocês lá do meu Instagram, lá dos destaques, para vocês entenderem o que foi que aconteceu, né? Um pouco antes desses 2 anos, como que eu vim parar aqui, como que nasceu aqui o nosso Ela é Escolhida. Mas é só para pegar um gancho aí para as meninas que estão há mais tempo entender também. Eu já fazia algumas coisas para a Bela Fit nesse tempo, mas ela não tinha expandido ainda. A Bela Fit começou a expandir ali no meio da pandemia, que aí foi quando, né, as pessoas não podiam sair de casa, e eu sei que passou Páscoa, nessa primeira Páscoa de 2020, eu não trabalhava assim fortemente ainda na Bela Fit, e eu me lembro que eu estava com muito medo, porque os trabalhos foram parando, o trabalho do Paulinho foi parando por conta da pandemia. E aí eu tinha minha amiga, uma amiga muito próxima de mim, e um dia ela veio aqui em casa, e ela falou para mim assim, por que você não está fazendo as comidas? E eu falava assim, porque não vai dar conta, não vai dar certo. Ela vai dar certo sim. Aí eu mostrei meu livro de receitas, não, meu livro de pedidos para ela. Eu falei, ó, tem pedido aqui e eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer, eu não consigo começar. Gente, era algo assim para me travar mesmo. E ela falou assim, amanhã eu quero esses pedidos prontos. Foi bem engraçado. E no outro dia, ela foi para uma conferência lá em Orlando, e eu lembro que eu agarrava no pescoço dela, e eu falava assim, meu, não vai, não me deixa aqui sozinha, não me deixa sozinha. Ela, calma, vai dar certo. Isso era mais ou menos, assim, dia 28 de um mês, e o nosso aluguel ia vencer dia 5 do mês seguinte, então a gente tinha em uma semana. E eu, meninas, morrendo de medo de não ter dinheiro de pagar o aluguel, e chegar no terceiro dia as minhas coisas estarem na rua, olha isso. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer aqueles pedidos e eu fui num grupo aqui de brasileiros e da noite pro dia, assim, Deus me deu uma ideia de fazer marmitas. Falei, gente, marmita aqui, ó. E eu lembro que naquela semana a gente fez todos os pedidos, as marmitas que tinha que fazer e a gente conseguiu levantar o dinheiro do aluguel, assim. Foi, assim, um presente do Senhor. Então, no primeiro mês ali, a gente conseguiu pagar nosso aluguel em dia, glória a Deus. E a partir dessa experiência, eu comecei a olhar mais para essa empresa que estava nascendo. Eu falei, meu, vai dar certo. E aí foi quando a gente começou a trabalhar mesmo. Aí o Paulinho veio trabalhar comigo, a gente contratou pessoas, e aí a Bela Fit foi dando aquela explosão. Olha, isso foi em 2020. 21, 22, a Bela Fit, ela foi, assim, uma bênção na nossa vida por pouquíssimo tempo, por exatamente 2 anos, 2 anos. E aí, eu me peguei pensando, enquanto eu estava, né, lendo esse livro do contentamento, de olhar para a beleza do Senhor, foi quando eu me lembrei dessa história, eu falei, eu preciso compartilhar isso com as meninas, por quê? 2 anos se passaram, 2022, que foi quando o Senhor começou a me pedir, né, o trabalho que estava assim no auge, onde a gente abria nosso café, e o Senhor começa a me pedir, e eu sem entender como é que o Senhor me dá uma coisa que está dando tanto certo e está pedindo. Amém, entreguei. 2 anos nesse condomínio, gente, eu nunca tinha ido até o final da rua, olhar o lago maravilhoso que tem lá atrás. Eu vou mostrar para vocês antes da gente acabar esse livro. Olhar o lago maravilhoso que tem lá atrás, andar na rua, sair na rua com as minhas meninas, andar de bicicleta. Por quê? Nos primeiros meses eu estava nessa aflição de, meu Deus, como é que a gente vai pagar? Como que eu vou sair para usufruir disso aqui, sendo que eu acho que eu nem tenho condições de estar aqui, por que a gente mudou para esse condomínio? Ah, e detalhe, o aluguel que a gente começou a pagar aqui era mais barato do que o aluguel que a gente pagava lá nos apartamentos. Olha isso. Mas ainda assim, vendo algo tão maior, tão melhor, eu achava que a gente não ia dar conta.
2 anos se passaram e eu não consigo usufruir, aproveitar do lugar onde eu entrei por tantas vezes e sonhava em morar. Falava para o Senhor, meu Deus, seria um sonho morar aqui nesse lugar. Não consegui. Por quê, Ana? Por conta do ritmo de trabalho, trabalhando ali noite e dia na Bela Fit. Gente, tinha dias que a gente trabalhava até 1h30 da manhã. Então, eu lembro que eu saía do banho aqui, deitava na minha cama, era quase 3 da manhã. No outro dia, 7 horas da manhã, o Paulinho estava me acordando, amor, levanta. Amor, deixa eu dormir mais um pouco. Não, tem horário para entregar, eu tenho horário para sair. E aí levantava correndo, aquele ritmo de trabalho frenético. E aí, vocês sabem do final da história, o Senhor pediu, eu entreguei, eu me volto para minha casa. E eu me lembro que nos primeiros dias, né, eu contei para vocês isso nas mesas passadas, eu ficava perguntando para o Senhor o que eu ia fazer dentro dessa casa, sem trabalho. E aí eu pensava, eu vou limpar a casa de manhã, vou cuidar da Ayla, vou fazer o que tem que fazer, e depois, Deus, o que eu vou fazer dentro dessa casa? Eu vou ficar aqui de cara para cima. E eu sempre compartilho com as meninas que nesse tempo, né, por bons meses, o Senhor dizia assim para mim, te trouxe eu para um tempo de descanso. Te trouxe eu para um tempo de descanso. Mas eu achava que não estar com o meu trabalho, estar totalmente improdutiva nas ações, a gente já conversou isso em outras mesas, não fazia sentido esse descanso do Senhor. Como que Ele me traz para um tempo de descanso, onde Ele tira o recurso financeiro da minha família, né? Porque eu já contei para vocês que 80% praticamente da renda da minha casa vinha desse nosso trabalho. E aí o Paulinho foi para outros trabalhos, e ali é começar do zero novamente. E o Senhor te trouxe eu para um tempo de descanso, te trouxe para um tempo de descanso. Até que o tempo vai passando, eu começo a sentar na minha mesa da sala. Vocês estão vendo essa janela aqui? Na parte de baixo da minha casa, dá para a sacada do lado de fora. E é uma visão bem bonita, com muito verde. E a minha mesa na sala de jantar, ela fica mais ou menos, não aqui, né? Fica mais para o fundo, só que se eu sento aqui, eu tenho toda a visão. Eu consigo olhar o lado de fora, eu consigo olhar a sacada. E aí eu me lembro de algumas vezes, meninas, que eu sentava ali na minha mesa, com meu café, com a minha Bíblia na mão, né? E eu comecei a olhar aquilo e assim, meu Deus, eu tô nesse lugar. Gente, ó, 2020, 21, 22, eu acho que eu comecei a olhar isso em 2023, ó, quase 3 anos depois. O Senhor me parou, não teve jeito, né? E eu comecei a olhar os detalhes de dentro da minha casa que eu não conseguia enxergar. Eu lembro de vezes que eu descia a escada da minha casa, vou mostrar para vocês também depois. E quando eu paro no meio da escada, eu tenho uma visão de toda a minha sala. E eu parava assim, olhava e, meu Deus, o Senhor me trouxe para esse lugar. Sabe, detalhes assim, de cantos de dentro da minha casa que eu não prestava atenção, não conseguia prestar atenção. Ora, porque eu estava preocupada, porque a gente não teria condições de morar aqui. E eu me esquecia dos milagres que o Senhor já tinha feito, da forma que foi para a gente chegar até aqui. Ora, porque eu estava muito ocupada com o trabalho e cansada, e naquela corrida frenética. E o Senhor, Ele precisa, de alguma forma, né, me parar. Por isso que eu falo para vocês, o quanto esse livro está me abraçando, porque parece que o Senhor está trazendo à minha memória detalhes do que Ele tinha para mim nesse tempo que Ele me parou.
e que foi tão dolorido no começo. As meninas que estão aqui há mais tempo, elas sabem quantas vezes eu cheguei aqui nessa reunião, nessa mesa, e eu chorava, chorava, porque eu não entendia muito bem o que, que o Senhor estava fazendo, me para. E eu falando para ele, Pai, eu já entendi o Senhor quer mais de mim, o Senhor quer que eu me entregue mais, que eu me derrame mais, o Senhor quer transformar a minha identidade, assim como o Senhor tem transformado nessa questão do falar, de vencer a timidez. Tem meninas aqui na mesa hoje que eu já vi que participou da nossa primeira mesa lá no terceiro livro, então elas podem dizer assim, realmente o que o Senhor tem feito nesse tempo. E eu achava que era isso, mas o Senhor, ele tinha detalhes tão mais significativos, mas aos meus olhos tão pequenos que eu não conseguia enxergar. E um deles era esse: contemplar a beleza do Senhor nos detalhes do meu lar, nos detalhes da minha casa, sabe? E embora aqui, né, essa casa que a gente veio, que para mim no começo, assim, era algo tão grandioso, o tempo vai passando e a gente tem, né, infelizmente, nós temos a tendência de nos acostumarmos, né, com aquilo que a gente tem. Então, parece que hoje, para mim, é uma coisa normal, assim, e realmente aqui, no começo eu tive aquele impacto, mas aqui tem casas tão lindas, meninas, lindas, que você chega aqui assim, você fala, uau! E quem mora, gente rica? Não, gente normal, igual eu e você. Porque o país, ele nos dá essa acessibilidade. Mas eu olho, hoje eu vejo, né? Tem as amigas minhas aqui que têm casas maravilhosas, maravilhosas. Só que, gente, o que eu vejo dentro da minha casa, dentro do meu lar, mais simples que seja, como isso queima no meu coração. Como eu vejo a beleza do Senhor nesses pequenos detalhes. E aí, eu me vi olhando mais para esse lugar. Então, por várias vezes, eu sentava ali na minha mesa, tomando minha xícara de café e vendo a beleza do Senhor no silêncio, na quietude da minha alma. Ai, Ana, melhorou muita coisa. Gente, se eu contar para vocês, vocês choram comigo. Logo tá chegando esse dia de vocês chorarem comigo, mas chorar de alegria, porque aí eu vou contar para vocês, no tutano, essa experiência desses 2 anos, vocês vão falar assim, gente, como assim? Tá chegando o grande dia, gente. Aleluia! Aleluia! E aí, eu começo a enxergar esses detalhes. Eu me lembro que assim que vocês começaram a chegar, né, foi chegando muita mulher e eu, naquela agonia, meu Deus, como assim? Eu já estava passando, né, fazendo terapia com a psicóloga maravilhosa, meu Deus. Pena que ela me deu alta logo. 4 meses ela me deu alta, e eu queria mais ela. Não, era só para ajustar umas coisas. E foi bem no meio desse processo, sabe? A vocês chegando, e eu ainda me questionando muito com o Senhor, Pai, mas aqui, tá faltando aqui, deixa eu ir para o trabalho, agora eu sei o que o Senhor quer, eu divido esse tempo, e o Senhor falando, te trouxe para um lugar de descanso, te trouxe para um lugar de descanso, mas muitas vezes a gente acha que o descanso no Senhor é olhar para aquilo que está ao nosso redor e ver tudo no lugar, e não é isso, o descanso que o Senhor tem para nós, ele é tão mais profundo, ele é o descanso de alma, ele é o descanso da confiança, é quando tudo parece que está bagunçado mesmo e dentro de você soa aquela paz, a paz que excede todo entendimento, esse é o descanso do Senhor, mas eu estava procurando outro tipo de descanso. E aí eu me lembro que a Fabiola uma vez falou assim para mim, Ana, mas o Senhor está fazendo tanto na sua vida e eu não conseguia enxergar. E um dia ela falou assim para mim,
você tem uma tarefa para a semana que vem. Eu falei, qual? Você vai se detalhar, você vai parar, silenciar, e você vai anotar tudo aquilo que você tem visto de diferente na sua vida nesse tempo que o Senhor te parou. E aí eu fiz aquela tarefa. Uma água, gente. E eu me surpreendi quando a gente voltou na outra semana e que eu fui contando para ela. Gente, as mudanças assim eram só mudanças internas, né? Mudanças internas que o Senhor estava trazendo à tona, que o Senhor estava cuidando, que o Senhor estava moldando. E foi impressionante quando eu comecei a escrever e sentir aquela diferença. E eu notava que realmente a gente está escondida em Deus, porque assim, é meio. É um contraste meio. Até difícil, às vezes, de explicar o que o Senhor. A forma que o Senhor fez em mim, porque ao mesmo tempo que ele me parou para me esconder, ele me colocou na prova. A prova de ter mulheres chegando e eu ter que derramar aquilo que eu não tinha, e eu não tinha mesmo, e o que eu conseguia derramar era sempre porção do Senhor, e até hoje é assim, gente. Até hoje é assim, eu sempre falo, se vocês estiverem esperando algo da Ana por ela mesma, esquece. O que pela misericórdia do Senhor eu consigo expressar para vocês é pura graça e misericórdia do céu. Só que aquilo me deu um up tão grande que eu falei assim, meu Deus, o Deus que fala, que faz, gente, eu nunca tinha experimentado isso. O Deus que fala, que pega um nada e transforma, ele faz. Ele faz. E aí, quando eu começo a entender essas coisas, a minha psicóloga abençoada fala, está de alta. Eu, como assim? Ela, não, você está de alta. A gente só vai conversar quando você quiser compartilhar alguma coisa. E aí eu fui vivendo esses processos e ao longo dessa jornada, o Senhor ele vem trazendo uma paz e mudando a minha lente para a beleza do Senhor de uma forma tão sobrenatural. A beleza do Senhor que eu enxergo hoje, realmente, ela não está em coisas, ela está quando eu saio para fora hoje e consigo olhar para o céu e ver a beleza do Senhor desenhada no céu. Quando eu saio aqui na rua e a Ayla está andando de bicicleta, eu falo, meu Deus, quanta beleza nisso! Quanta beleza nisso! E eu já quero que vocês aí na casa de vocês comecem a fechar os olhos e olhar os cantinhos da casa de vocês, do lar de vocês, da vida cotidiana de vocês. Vocês vão encontrar tanta beleza. Vocês vão encontrar tanto cuidado de Deus. E às vezes você vai olhar assim e vai dizer, Senhor, eu tenho olhado e colocado minha energia em tantas coisas que passam. Ou naquilo que me faz falta e eu estou esquecendo de olhar aquilo que o Senhor tem proporcionado a mim diariamente. Reconhecer as mudanças internas que o Senhor tem feito na vida de cada uma de vocês. E eu sempre falo isso, gente, se vocês chegaram nessa mesa, é porque o Senhor ele já tem feito mudanças internas gigantescas no coração de vocês. Senão vocês não estariam aqui. Olha o mundo que a gente está vivendo hoje. Olha a aceleração de tudo. Olha o cansaço que nos toma, a exaustão, as inúmeras atividades. Se você conseguiu parar para estar aqui, pode ter certeza que já é uma mudança gigantesca do Senhor na sua vida para
para que você expresse isso para fora e comece a treinar a sua visão para a beleza extraordinária do Senhor. É isso que Ele tem para nós, é isso que Ele tem para nós. Olha o que o Senhor fez comigo, Ele me arranca de uma rotina de trabalho pesado e me coloca nesse lugar. E sabe quando é que eu começo a ter contentamento e começo a enxergar a beleza de Deus? Há 2 anos atrás. Literalmente, quando Ele me parou. Ai, Ana, é fácil? Gente, não é. Porque é a gente andar na contramão do mundo. Aquilo que o mundo olha e aquilo que o mundo tem dado valor é um contraste totalmente diferente daquilo que o Senhor está nos chamando para a gente viver. Ah, então quer dizer que eu tenho que sair do meu emprego, eu tenho que sair do meu trabalho, eu tenho que parar tudo que eu faço para eu começar a ter, a ver a beleza do Senhor? Não! Eu estou aqui compartilhando com vocês a forma que o Senhor fez comigo. É por isso que eu sempre estou falando para vocês assim, gente, busquem no Senhor entender a estação que vocês estão vivendo. Tem mulheres aqui que está na estação de contribuir com o marido, trabalhando, porque o marido sozinho não dá conta das contas. E até nesse lugar, gente, nesse lugar tem beleza para você viver no Senhor. Ele nos chama para viver isso. Mas muitas vezes a gente está com o nosso coração naquilo que a gente não tem, naquilo que tem nos faltado, naquilo que foi roubado, naquilo que foi embora, no sonho que se perdeu, né? Tem uma música assim, o que era festa e agora é fruto do que já morreu. Não, esse não é o seu fim, não é o que Deus planejou. A música veio. Mas a palavra de Deus diz que os pensamentos dele são pensamentos de paz ao nosso respeito, independente do que isso aqui está vendo. O pensamento de paz a nosso respeito, ele está aqui. É fácil? Não é. Mas há a beleza na estação que a gente está vivendo. Hoje eu consigo olhar para as minhas filhas e perceber o amor de Deus por mim, reconhecer o amor de Deus por mim, quando eu olho para o meu amor na vida delas. Olha isso. Quando eu olho o amor que eu tenho pelas minhas meninas, eu começo a reconhecer o amor de Deus por mim. Quer ter uma noção desse amor de Deus por você? Perceba através do amor que você tem pela vida dos filhos de vocês. As meninas aqui que têm filhos, né? Eu acredito que nenhuma mãe aqui quer mal para o seu filho. Pelo contrário, né? A gente quer tanto bem, tanto bem, tanto bem, tanto bem, que a gente tem que, às vezes, dar um passo para trás para... Oh, peraí. Hoje a gente estava na mesa com a... Agora há pouco, jantando, e o Paulinho estava repreendendo a Isabelle, né? De uma forma boa. Ele quer que ela ministre no culto de jovens na sexta-feira. E ela tá enrolando, enrolando, enrolando. E ele falou que dessa vez, não, que ele tá preparando ela, já tem não sei quanto tempo. E ela, não sei o quê. E aí, na hora, eu quis proteger ela, que eu tô vendo ela desesperada. E eu sei o que é isso, gente. Eu sei o que é isso. E ela desesperada. E eu, assim, levantando a mão. Ele, amor, deixa eu falar com ela. E é assim, a gente tem tanto amor, que às vezes a gente quer até fazer aquilo que tem que dar uma segurada para que eles cresçam, para que eles amadureçam, né? Esse
esse amor grande que a gente tem pelos nossos filhos é comparado ao amor de Deus pelas nossas vidas. Mateus 7:11, olha o que diz. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Talvez ainda se colocando nesse lugar, você ainda não consiga reconhecer esse amor de Deus pela sua vida. Eu sei que tem meninas aqui que não têm filhos, né, ainda, e vão experimentar desse amor, né? Você não consiga reconhecer ainda através, né, dessa palavra e desse exemplo que eu estou dando, vocês ainda não consigam reconhecer e contemplar a beleza do amor de Deus sobre a vida de vocês com esse exemplo. Mas eu queria que você se esforçasse para entender o tamanho desse amor do Senhor pela vida de vocês e a alegria que Ele tem, que o Pai tem, quando nós encontramos essa beleza nele, essa beleza que o dinheiro não compra, que a traça não corrói, essa beleza que vem do alto e que Ele transborda dentro de nós. Me lembra ainda uma passagem de Isaías 49:15, né? Olhando com essa mesma visão. Acaso uma mãe, e aí as meninas que não têm filhos podem pensar nessa palavra, porque você vai pensar no amor da sua mãe por você, por exemplo. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa mãe vier a esquecer, porque a gente sabe, né, que algumas se perdem aí, pode acontecer. Se esquecer desse filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu queria que a gente saísse daqui hoje parando para enxergar a beleza de Deus nos detalhes e no cuidado do Senhor para com a nossa vida. Ana, o que eu vou olhar? Eu saio aqui na minha rua, eu sei, né, que tem muitos lugares no Brasil que a gente olha e fala assim, a gente não vive, a gente sobrevive. Eu já morei num lugar assim. A gente não vive, a gente sobrevive. Mas não é para esse lugar externo que eu estou falando para você olhar a beleza de Jesus, a beleza do Senhor. Hoje eu tenho o privilégio de sair aqui fora e ver flores, mas nem sempre foi assim. E aí o Senhor voltou os meus pensamentos lá atrás, para 10 anos atrás, 15 anos atrás. 15 anos atrás, eu morava numa casinha bem pequenininha lá em São Paulo. E o Senhor trouxe à minha memória a Isabelle pequenininha, engateando na casa, falando. E eu não conseguia enxergar a beleza do Senhor ali. E eu comecei a pedir perdão para o Senhor me perdoa. O Senhor já tinha coisas tão belas ali para mim, eu não conseguia enxergar. O que eu quero trazer para vocês hoje é para que vocês olhem para dentro. É dentro do jardim de vocês mesmo, dentro do lar de vocês. As meninas que são sozinhas aí também, pode ter certeza que tem cuidado do Senhor aí dentro, que tem beleza do Senhor aí dentro, no seu silêncio, no seu momento de quietude com Ele. Aproveite esse momento, as meninas que são sozinhas aí, de passar tempo com o Senhor, de se deleitar na presença dEle, de encontrar beleza na presença dEle. Existe beleza do Senhor aí. Existe beleza no olhar dos filhos de vocês, nessas mãozinhas que pega vocês aí o dia inteiro e que cansa, no abraço, no beijo das crianças. Existe tanta beleza aí e a gente está perdendo isso. O mundo está perdendo isso. Existe beleza do Senhor no abraço do seu marido pelas manhãs, antes dele trabalhar.
nos detalhes da sua casa, no pão de cada dia na sua mesa, na comidinha simples, na roupa que você põe para lavar. Existe tanta beleza do Senhor aí. Gente, nós estamos numa casa que funciona, uma casa que tem vida, uma casa onde as crianças sujam a roupa. Oh, Senhor, glória a Deus, olha quanta beleza tem aí. Ana, você não sabe como que é a minha vida, os meus desafios, o que eu tenho passado. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu tenho os meus desafios também, que não são poucos. Ele tanto não é pouco que hoje eu falei assim, não, Senhor, você está treinando mesmo, né? Aquilo que o Senhor derramou na minha vida para eu levar na mesa à noite, não, está treinando e assim, e acho que ele olhou para mim e falou assim, e ai de você se fizer o contrário. O Senhor me pega muito nisso. O que você está transbordando? O que você está falando? Como que você vai agir? E hoje, eu fui buscar ela no bus, o ônibus da escola, passar lá na frente do condomínio, eram umas 2 da tarde. E na hora que eu tava voltando, o Paulinho me ligou. E eu senti ele meio estranho no telefone, sabe? O Paulinho é muito falante, e geralmente quem tem essas crises assim, glória a Deus, assim, tenho me encontrado num lugar muito diferente, principalmente no último ano, mas geralmente quem ficava mais assim era eu. Só que hoje ele estava diferente. E eu falei, oi, amor, tudo bem? Tudo. Aí ele pegou, ela peguei. Ficou mudo no telefone. Eu falei, o que foi? E aí ele falou assim para mim, nada não. E ficou mudo. Eu falei, fala, o que foi? Homem é difícil, né? Para falar dos sentimentos. E aí ele falou assim para mim, eu tô desanimado. Tô desanimado. E aí, eu tinha acabado de ouvir um podcast da Viviane Martinello. Estava aqui dobrando as minhas roupas, né? Encontrando beleza no meio das roupas para dobrar. E eu tinha acabado de ouvir um podcast dela. E, gente, olha que engraçado, né? Hoje a gente olha para a pastora Vivi. É lindo de ver, não é? Os frutos que ela carrega, gente, a autoridade que ela. Eu acho lindo assim. Meu Deus, traz uma paz ouvir aquela mulher falando, que, meu Deus do céu, eu admiro muito porque ela é muito vulnerável, né, em dizer... Tem alguém aqui que faz Casa de Isabel? Eu sei que tem as meninas que estão mais pertinho ali de mim, que eu sei que faz. Mas eu ganhei, né, a mentoria do Casa de Isabel de uma lindeza que está aqui na nossa mesa, e ela disse para mim assim, gente, olha que beleza do Senhor. Acho que foi em janeiro que eu ganhei. Ela falou assim, Ana, eu fiz o Casa de Isabel e você tem tanto para derramar na gente. E eu sei que você fazendo essa mentoria, você vai transbordar. E como tem sido maravilhoso, assim, esse cuidado. Olha, eu fico assim com o Senhor, de cara, né? Como diz os paranaenses, né? Eu fico de cara. Porque o Senhor, quando Ele nos leva para um lugar para nos preparar, gente, Ele vai conectando pessoas, vai trazendo pessoas para você caminhar com elas, e essas mesmas pessoas são as que enxergam algo do Senhor na sua vida, e elas contribuem para que isso aconteça. Eu estou cheia dessas mulheres aqui. Sarinha, cheia, elas me impulsionam assim, fala, vai, e enxerga muitas vezes coisas que eu não enxergo, isso é maravilhoso demais. E aí, eu estava assistindo um podcast dela, da pastora Viviane, e olha o que ela falou, gente, ela me falou, parecia que ela estava falando comigo, ela falou que em 2011, gente, não faz tanto tempo assim, pelo que ela transborda hoje, poxa, 2011 ela estava passando um perrengue desse,
Meu Deus. Ela falou que em 2011 a situação estava tão difícil, tanta dificuldade, que ela chegou aí num orfanato falar com a diretora do orfanato que ela queria morar no orfanato com a família, com o pastor Telmo. Ela tinha a esqueci o nome da menina, a mais velha, era pequenininha, e ela pediu para morar no orfanato e servir o orfanato. Então, assim, eu vou ser voluntária e em troca eu tenho uma casa, eu tenho um sustento aqui, que aí vai dar uma equilibrada. Eu não acreditei naquilo. Falei, meu Deus, olha como a gente realmente, a gente vê uma pessoa hoje transbordando no Senhor, só que a gente não vê os processos, né? A gente não participa da entrega, do esmagamento. Depois a gente só vê o transbordar. Mas olha os processos que essa mulher passou, gente. Você teria coragem, isso ela sempre conta, né? Ei, mulher, você aí que Deus te chama para algo, né? Que você quer viver algo no Senhor. Você teria coragem de se submeter a ir pregar o evangelho dentro de um prostíbulo? Ah, eu teria. Falando é, né, bonito. Não, eu teria. Mas será que a gente teria de verdade uma constância nesse lugar, levando o nosso filho pequeno? Será que a gente teria coragem mesmo? E hoje a gente vê, né, a forma que o Senhor usa ela para curar mulheres, assim, extraordinário. Gente, mas olha a escola que foi passada. E aí, quando o Paulinho falou para mim que estava desanimado, e aí ele, né, trouxe os motivos dele, e eu falei para ele assim, amor, olha para dentro da nossa casa. Olha que casa saudável espiritualmente a gente experimenta. As nossas filhas são saudáveis. O nosso casamento é saudável, a nossa vida é saudável no Senhor. Olha quantas pessoas chegam aqui em casa e não quer sair. Gente, dia de domingo aqui a gente fica assim, ó, que é 11h30 da noite e o povo não vai embora. A gente ama, só que a gente fica assim, meu, o que que eles vê aqui? A gente sabe o que que eles vê, o que que eles sentem. É a graça do Senhor, o amor do Senhor. E aí eu fui falando isso para ele, eu falei, meu, olha o que Deus tem feito na nossa vida. Eu sei que você tem muitos sonhos, né? Muitos desejos ministeriais também. O Senhor tem tanta promessa para nossa casa e para nossa vida. E às vezes a gente está passando por momentos tão esmagadores que a gente não vê, a gente não consegue enxergar aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que Ele prometeu. E aí, muitas vezes na nossa vida, parece que a vida de todo mundo está andando e a nossa, meu, como assim? E a nossa parece que não vai. Gente, só eu? Só eu? Mas olha, parece que não vai. E aí a gente tem que começar a treinar os nossos olhos para esse lugar. O lugar de contentamento no Senhor, o lugar de descanso no Senhor, o lugar de ver as maravilhas do Senhor, de enxergar aquilo que o Senhor tem feito dentro da nossa casa, dentro do nosso ordinário, dentro da nossa família. Meninas, a hora voa demais, meu Deus. Eu queria falar outras coisas aqui, mas a hora não. O convite do Senhor hoje para nós é para que a gente se maravilhe nele. É nele, nele. Não é naquilo que os nossos olhos estão vendo, mas é nele.
Maravilhar-se com aquilo que nós fazemos, maravilhar-se com aquilo que o Senhor tem feito, gera em nós contentamento. Gente, essa palavra contentamento tem um segredo tão grande nela. Essa palavra contentamento, ela quer dizer no grego ter suficiência em si mesmo. Contentamento bíblico quer dizer nisso, encontrar suficiência no Senhor. Ter suficiência no Senhor, não por causa da nossa autoconfiança. Não, e também ter contentamento não é a gente se contentar com os processos que a gente está passando, não é isso. O contentamento bíblico que o Senhor nos chama não é esse. Não é a gente olhar para a nossa situação, para as nossas guerras, para as nossas lutas e... Ai, estou contente, é o contentamento. Não, não é isso. Mas é encontrar o contentamento no Senhor. Mesmo que a situação esteja pesada, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu anotei esse versículo aqui. É literalmente ter suficiência no Senhor. Não por causa daquilo que os nossos olhos vê, mas porque Deus supre todas as coisas. Filipenses capítulo 4, versos do 11 ao 13, quem quiser anotar. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tudo posso, repetir aí, ó. Olha Deus falando, gente. Deus fala em tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento não é a gente se conformar, mas é a paz de saber que em qualquer circunstância, Cristo é suficiente. E aí, meninas, para finalizar já, tá? Já passei do horário. Nossas leituras aqui, eu quero que vocês entendam algo. As nossas leituras aqui, elas não são para nos encher de conteúdo, para nos encher com mais uma tarefa. Ninguém está com tempo livre para isso, né? Não é para inflar nosso ego, para falar, nossa, li 20 livros no ano com o Clube do Livro. Peraí. Não, não é para isso. Entendam que esse momento que a gente faz as leituras ali, né, para inflar o ego. Estou pensando que, gente, eu inflar meu ego levantando 4 da manhã com as doidas que me acordam para orar. Aí a gente ora até 4h30 daqui. E nesses dias de oração eu fico direto. Eu acordo a ela para ir para a escola às 6h40, então eu já fico direto, eu já faço a gravação do Clube do Livro. Você acha que eu queria estar às 5 horas da manhã gravando o Clube do Livro para inflar o meu ego? Não, gente, eu queria estar dormindo. Não é para isso. Mas esses momentos nossos de leitura, esse momento de mesa que a gente está aqui, ele só vai fazer sentido para nós se isso gerar uma mudança na nossa vida. Se não estiver gerando mudança aí, mulherada, vocês estão no lugar errado. Vocês estão no lugar errado. Vocês estão perdendo tempo. Se isso não estivesse gerando uma mudança em mim, eu inventava outra Bela Fit. Isso precisa gerar mudança na nossa vida, no nosso cotidiano. Ai, Ana, a leitura em si. Não. A gente lê os livros. Gente, esses livros nos levam para onde? Para a Bíblia. Eu falo, gente, contar um segredo para vocês, só porque vocês são amigas da mesa, tá? Mas o Clube do Livro... Suênia, posso falar? Sara, posso falar? Pode falar aí, irmão. Vai embora que ninguém quer ir embora daqui, não. Tá todo mundo no mesmo lugar. É só um pretexto para a gente caminhar juntas na oração e na palavra.
porque é isso que vai gerar vida. E no jejum, que é a pior parte. Ou melhor, a melhor parte, é a melhor parte. É para a gente sofrer um impacto de mudança nesse lugar. O livro pelo livro, gente, isso não vai fazer nada. Olha quantas mulheres tem lá, tem 1000 mulheres lá. Cadê elas aqui? As pessoas não querem esse lugar, não querem carregar a cruz, não querem mudança. As pessoas querem os milagres de Jesus, mas não querem uma mudança de vida, não querem uma mudança interna, não querem se submeter aos processos. E se isso não estiver gerando mudança na vida de vocês, eu sinto muito, mas vocês estão no lugar errado. Se isso não estiver gerando algum impacto na vida de vocês. E eu também não sei mais o que pode gerar, né? Gente, porque é maravilhoso, né? Tá numa mesa com mulheres, com a mesma fome, com a mesma sede, a mesma comida. E crescendo no Senhor. E aí, meninas, nós precisamos colocar em prática tudo que a gente está aprendendo na leitura. Hoje eu fiquei muito feliz, porque eu coloquei em prática o contentamento, eu consegui transbordar isso na vida do meu marido, e na hora ele, nossa, amor, que lindo. Nossa, amor, é verdade, é verdade. Nossa, esquece tudo que eu te falei. Ana, você falaria isso há 2 anos atrás? Imagina! Eu ia falar para ele, meu, arruma mais um emprego, pelo amor de Deus. Vamos sair desse lugar, vamos para outro lugar. Vamos transbordar em outro canto. Mas eu entendi, eu consegui entender o tempo, o lugar que o Senhor quer que nós edifiquemos a nossa fé. Eu entendi o tempo e o lugar do Senhor na nossa vida, com choro, com lágrimas, com risos também, mas olhando cada detalhe daquilo que o Senhor tem feito em nós nesse tempo. O Senhor me dizia que para onde Ele estava nos levando era necessário, era necessário a gente passar por lugares. Então, assim, hoje, quando o negócio aperta, eu olho e eu só falo para o Senhor, Pai, é necessário, né? É necessário. Eu não estou entendendo, tem coisa que eu não entendo nada. Mas eu sei que lá na frente eu vou entender. Então, por isso, meninas, eu queria sugerir aqui um exercício prático para nós essa semana. Nós vamos tirar tempo para contemplar a beleza do Senhor na nossa vida. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Escolha um momento do seu dia. Hoje é segunda, não vai dar tempo. Então, mas a gente tem aí, 4 de terça a sexta, mais sábado e domingo, tá? Aí na semana que vem a gente conversa sobre isso. Você vai tirar 5 minutos das suas 24 horas. Se você conseguir tirar mais, glória a Deus. Eu vou falar 5 minutos para não ter desculpa. 5 minutos para tirar tempo para contemplar. Amém? Você vai parar, você vai perceber alguns detalhes do Senhor, do cuidado do Senhor na sua vida. Isso não é no seu tempo devocional, não é no seu momento de oração. Ah, lá no livro ela conta isso, né? É um momento de contemplar aquilo que o Senhor tem feito. Não consegue sair para a rua, você vai achar dentro de... Na verdade, eu queria que vocês encontrassem isso dentro de casa mesmo. E se você tiver tempo... Ai, gente... Ouvir a Ayla e tá só eu e ela tá brincando no quarto dela, tá cantando. Você vai tirar tempo para contemplar a beleza do Senhor, que comece dentro do seu lar. Se você conseguir refletir isso para fora, olhar as coisas que estão ao seu redor, você vai fazer isso. E compartilha, eu queria que vocês compartilhassem isso. Pode ser lá no nosso grupo do WhatsApp, as meninas que gostam, né, de postar alguma coisa, pode... Vamos trocar isso. Vamos trocar isso. Vamos impactar as mulheres que estão lá no grupo.
que estão perdendo de desfrutar da paz, do descanso e da beleza do Senhor, porque estão correndo atrás de tantas coisas que passam, não estão buscando aquilo que precisa ser buscado e está perdendo as oportunidades. Nós vamos treinar os olhos para enxergar a beleza do Senhor. Amém? Nós estamos pedindo grandes sinais do Senhor, né, para ver essa beleza, de que Deus está conosco. Pai, me dê um sinal de que tu estás comigo. Mas ele está se mostrando aí nos pequenos sinais. E a gente está passando desapercebido. Nós só vamos conseguir ver e nos maravilhar com a beleza desse amor quando a gente parar. Olha que interessante que eu achei lá em Gênesis. O Senhor Deus, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, ele criava, ele contemplava. Quando ele terminava, ele criou os céus, ele contemplou. Isso é bom. Ele criou os mares, ele contemplou. Isso é bom. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gente, a contemplação é um convite do Senhor. Olha, ele foi o primeiro, o Criador, que criou todas as coisas e parou para apreciar aquilo que ele tinha feito. E essa frase ela vai se repetindo lá em Gênesis. Gênesis 1:4, e viu Deus que a luz era boa. Gênesis 1:10, e viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:12, 1:18, 1:25, e viu Deus que era bom. E por fim, Gênesis 1:31, ele olha para toda a criação completa e reconhece que tudo aquilo era muito bom. Se o próprio Deus, o dono de toda a criação, parava para contemplar e se alegrar com as obras de suas mãos, por que a gente está perdendo isso? Não faz sentido, mulherada. Por que a gente está perdendo isso? Olha para o celular e veja as obras das suas mãos. Aquilo que com as suas mãos você tem edificado dentro do seu lar. Começa a contemplar a beleza do Senhor ali. Hoje a gente muda essa realidade no nome de Jesus. Amém? Amém? Cadê vocês? Gente, amém. 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 Aleluia. Amém. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E como é bom quando a gente entende esse contentamento no Senhor. Gente, aí eu sou obrigada, porque tem mulher que é, né? Como assim tudo pode ser leve? Gente, quando a gente entende esse contentamento no Senhor, a gente concorda muito com a Karine Rizardi. Tudo pode ser leve. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As nossas guerras, as nossas lutas, elas fazem parte da nossa vida com Deus. São essas lutas que nos molda, que nos realinha, que nos melhora, que nos faz ser mais parecidas com Cristo. Não tem como fugir disso. Mas quando você entende o amor do Senhor para com a sua vida, quando você entende o poder do contentamento nele, é leve. Hoje eu consigo entender o que é, né? A gente trocar os nossos fardos pelo fardo do Senhor, que é leve. É um fardo, mas é leve. Amém? Amém, meninas. Glória a Deus. Amém.
Alguém quer falar alguma coisa? Só uma, que a gente já passou muito do horário. Não? Amém. A Ana hoje está aleluiada, glória a Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está amassando ela e está jorrando em nós. Glória a Deus. Amém. Entrego a minha oportunidade. Amém. É isso aí. Quero só dizer que a Lilian tá muito bonita, que o livro Feminina fez toda a diferença. E Uau, Lilian, real, eu gastona, linda. Eu quero ver ela. Abre aí a câmera. Deixa eu ver. Já tá Ela aberta, tá com olha a câmera sorrindo aí, aberta. gente. Ô, gente, fala aí, Lilian, para aparecer para mim. Oi, gente, paz do Senhor. Gente! Na igreja, eu fui na igreja encontrar com o Espírito Santo, sabe? Olha Eu o disse que cabelo! Que maravilhosa! Gente, olha isso! isso Olha daqui é a beleza do Senhor na vida de alguém. Eu me contemplei. Hoje eu olhei no espelho e falei, nossa, meu cabelo tá Meu lindo. Deus do céu, natural! Glória a Deus! Lilian, conhecendo um pouco da sua história, como eu conheci, eu tô assim, admirada. Eu tô muito feliz em ver você assim, de verdade. É assim, ver realmente que toda a leitura do livro Feminina foram sementes plantadas e assim, que floresceram na sua vida. Eu tô assim, fascinada, admirada e muito feliz mesmo por você. Você tá belíssima. Linda, linda, linda. Glória. Linda. Glória a Deus pela sua vida, Lilian. Eu até anotei que é a gente querer, né? É você. Que o livro não é só uma leitura simples, né? Ler por ler, é ler, aprender e colocar em prática, E praticar, exatamente. Temos lições aí. Lilian, Deus abençoe, glória a Deus. Muito feliz de te ver assim, resplandecendo a beleza do Senhor, literalmente. Amém, Glória a Deus, gente. Meninas, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar aí unidas em oração, na busca da palavra, nos nossos jejuns, porque o Senhor, Ele está fazendo grandes coisas. Às vezes os nossos olhos não estão vendo, não estão enxergando, mas Ele está fazendo. Creiam nisso, Ele está fazendo. Já que Ele está fazendo. Ele está fazendo. Ele tá curando aí, Ele está curando. São camadinhas, né? Ele está curando cada camada do seu ser, do seu interior. Ele está fazendo. E você será uma das próximas aí a testemunhar. Amém. Aquilo que só o Senhor faz na vida de uma mulher que se entrega, que se submete a viver a cura dele. Curar dói, né? Tratar feridas dói. Lembram do mertiolate? Dói, gente, fazer a limpeza, dói. Mas depois que sarar, serão só cicatrizes, para você olhar e falar assim, Ele me curou. Amém. E para curar outras mulheres, no nome de Jesus. Amém? Sara, você pode orar por nós? Posso. Só um minutinho. Tá. Meninas, vamos orar por casamentos, né? Casamentos, pelos corações das mulheres aí, para que o Senhor venha trazer, assim, cura, mas para que essas mulheres se abram para viver a cura do Senhor. Aleluia. Se abram para olhar para o Senhor, para procurar os olhares do Senhor. Às vezes a gente acha que a gente está procurando, mas a gente está colocando outras coisas na frente. E aí a gente não consegue chegar nesse lugar. A gente vai entrar em oração por isso, no nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, nós queremos te agradecer pela transformação que o Senhor está trazendo nas nossas vidas. E obrigada, Senhor, porque está sendo de dentro para fora.
não está sendo nada artificial, Senhor. Nós estamos vendo que aonde o Senhor chega, existe mudança de vida, existe transformação de vida. E muito obrigada, Senhor, porque através das nossas vidas, o teu evangelho, a transformação genuína está entrando dentro da nossa casa. Está entrando, Senhor Jesus, em lugares que nós pensávamos que estava acabado, que já não tinha mais jeito. Mas tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus do impossível, ó Deus. Senhor, neste momento eu quero te entregar as nossas famílias em tuas mãos. Eu quero te entregar, Senhor, aquela que hoje não tem mais o seu marido, aquela que ficou viúva, ou aquela que está divorciada, Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, encontrar este coração e que esta mulher possa abrir o coração para ser cuidada por ti, Senhor, porque também é necessário abrir, Senhor Deus, o coração para que seja cuidada, para que a cura e o cuidado que o Senhor tem possa acontecer, Deus. Que hoje, Senhor, ao ouvir tudo isso, Pai, estas mulheres possam, Senhor, se entregar para Ti por completo, ó Deus, e encontrar em Ti abrigo, segurança e paz e conforto para a alma, Senhor. Neste momento também eu quero te entregar as mulheres hoje que aqui estão casadas, ó Deus. Casamentos, ó Deus, a qual é projeto teu. Família é projeto teu, Senhor. E nós cremos, Jesus, que o Senhor hoje está restaurando, que o Senhor está resgatando casamentos aqui, Senhor. Pai, nós estamos declarando, Deus, que portas inacessíveis estão sendo abertas. Aquelas portas, Senhor, que nós, aos nossos olhos, são impossíveis. Mas quando o Senhor entra, o Senhor entrega a chave nas nossas mãos. E quando nós estamos lá dentro, nós falamos, Senhor, como foi que isso aconteceu? E o teu Espírito Santo nos faz lembrar que a tua presença traz o sobrenatural, que a tua presença faz a diferença, Senhor. E eu quero, Senhor Jesus, declarar, Pai, restauração de vidas, restauração de casamento, restauração de matrimônio, Senhor, restauração, Senhor, entre os filhos e os pais, Senhor. Pai, que haja cura, Pai, que haja cura, cura, Senhor, para cada família, para cada casamento, Senhor. Continua tocando nas nossas raízes, ó Deus, e trazendo o sobrenatural. Faça que nós possamos abrir os nossos olhos e enxergar aquilo que o Senhor já tem feito e começar a agradecer antes mesmo, Senhor, da bênção chegar, mas agradecer por tudo que o Senhor já tem feito, assim como o Senhor fez com a Ana, Senhor. O Senhor abriu os olhos dela para que ela pudesse enxergar aquilo que o Senhor já estava fazendo na vida dela e ela testemunhou isso hoje para a gente. Nós possamos, Senhor, viver a mesma coisa, porque o Deus que ela serve é o mesmo que está em nossas vidas também. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória Amém. Deus. Boa noite, meninas. Que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem derramado na nossa vida. Vamos treinar os nossos olhos, as nossas visões para a beleza, para contemplar a beleza do Senhor na nossa vida, na nossa casa. Amém? Amém. Amém. Vamos lá pro grupo. Beijo, meninas. Deus Beijo. abençoe.